Fala, torcedor Alvinegro Praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar do Santos, Murilo Tauro aí, e a galera do Taon trouxe informações aí. E após aqui vamos ver também um debate no ESPN sobre o Vozvoda, que está dando o que falar na mídia, né? Vozvoda é muito querido pela mídia, né? Um cara tranquilo. Obrigada a você, meu amigo. Bom trabalho aí no final de semana. Mas Rapaz, aí, ele ó. aceitou. Juan Pablo Vojvoda, bem-vindo. É o novo técnico do Santos. Agora há pouco, minutos atrás, o Santos anunciou a contratação do ex-técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Chega junto com sua comissão técnica. Ele que fez história, né? Os últimos 4 anos. Eu acho que fica a comissão técnica, não? Então, não. Já estava lá? Era o que diziam, mas... Não? Olha, o anúncio oficial do Santos Futebol Clube está aqui, ó. Vojvoda chega ao Santos com os auxiliares Nahuel Martínez e Gaston Liendo, o preparador físico Luiz Aspiaçu, o preparador de goleiro Santiago Pitinini e o psicólogo Christian Rodrigues. A informação do nosso Rafa Valente é que o Santos prometeu soltar uma nota ou atualizar essa informação da comissão, né, que chegou com o Kleber Xavier, até às 10h40, aproximadamente 10h40, que 20 minutos aí de fato dizendo Uma nota falando sobre os outros. Isso, a comissão que veio com o Kleber Xavier, né, o pessoal. E que em princípio tinha ficado. Exatamente. Eles que permaneceram com a saída do Kleber, segundo o nosso Rafael Valente, o Santos deve informar ali por umas 10h40 se essa comissão de fato fica, se torna permanente ou se vai embora. As informações iniciais eram de que não. O Fábio Maceredinho é preparador físico. Isso. Aliás, com muita história, seleção brasileira, vários clubes, excelente e tal. O Matheus Bach era um dos homens de confiança do Tite e agora com o Kleber Xavier no Santos. Se está chegando o preparador físico com o professor Vojvoda, que está na nossa tela, preparador físico, auxiliares, psicólogo, treinador de goleiros, eu imagino que esse anúncio que o Santos vai fazer, vamos esperar para ver, mas imagino que olha, os outros que estavam antes não vão ficar mais. Eu já achei esquisito o anúncio anterior de que só o Kleber sairia, porque não é porque é o Vojvoda. Qualquer técnico que chega, geralmente traz a sua. E não é duvidando da qualidade ou da capacidade dos outros que estavam lá. É que todos os técnicos trabalham com os seus homens de confiança, com a sua equipe. E o Vojvoda, provavelmente não. O Vojvoda tem a sua equipe. Sim. Ainda se o Santos tivesse uma comissão técnica fixa, mas não era o caso. Não era o caso de uma comissão fixa. Era a Como comissão era até do um Kleber, tempo atrás. do Kleber Com Marcelo Xavier. Fernandes, com Serginho Chulapa. Não é o caso desses. Esses vieram com o Kleber Xavier. Exato. Agora eu acho... Agora, falando sobre a chegada do Vojvoda. Eu acho de cara, assim, eu falei isso quando ele saiu do Fortaleza. Vi até ontem um vídeo no YouTube, parecia que eu estava falando disso. E quando ele saiu do Fortaleza, eu falei, ele vai ser chamado agora um muito clube grande que vai querer tirar o pé da lama. Então, de saída, essa relação é muito melhor para o Santos, que pega um técnico com a credibilidade que ele tem, com o trabalho que ele fez, do que para o próprio Vojvoda, que vai encontrar um elenco aquém das tradições do Santos. Agora, ainda tem um elenco, se você comparar, por exemplo, com o time que ele pegou no Fortaleza e que ele construiu, por nomes, o Santos também não está muito abaixo disso. Precisa ter um trabalho sério como ele fez no Fortaleza, e precisa dar tempo para o homem trabalhar. E um detalhe importante. O Juan Pablo Vojvoda, ficou marcado pelo ótimo trabalho no Fortaleza, ele ficou mais de 4 anos no Fortaleza, com momentos excelentes e momentos ruins. E mesmo nos momentos ruins em que estava na zona do rebaixamento, ele foi mantido. O Marcelo Paz e a diretoria do Fortaleza acreditavam no trabalho e o mantiveram mesmo nos momentos ruins. Com esse desenvolvimento desse tempo, o trabalho foi muito bom. Será que no Santos, a cada 2, 3 meses, a cada primeira sequência de derrotas, vem uma cornetagem inacreditável em cima e a diretoria demite? Será que o Vojvoda terá tempo para desenvolver um trabalho? Quando eu falo Vojvoda, é o Vojvoda junto com os jogadores, com a própria diretoria. Será que o Santos vai finalmente fazer um trabalho de longo prazo? Quem ficou mais tempo nos últimos anos foi o Fábio Carille. Um ano que foi contratado para a Série B, fez um bom Campeonato Paulista, chegou à final, perdeu para o Palmeiras, levou o time de volta à Série A com
cornetas, não cornetas, muito criticado. Mas ainda assim cumpriu, mas né? cumpriu a missão. Isso. E no final do ano, que aí eu particularmente não vejo um grande... Eu vejo como natural. É a hora certa, quando você quer... o cara ficou 1 ano, pelo menos, mas pro ano que vem a gente tem outros planos, então não vamos ficar com o Carille. Isso, para mim, eu vejo dentro da normalidade. Agora, trocar a cada 2 ou 3 meses, como não só o Santos, quase todos no Brasil fazem, ou na primeira instabilidade, no primeiro momento difícil, o problema é o técnico, troca. Para mim, isso não é normal e não faz bem ao clube, aos clubes. É a minha visão. Vamos ver como será o Santos. Tela. Chega para ficar técnico. Olha essa tela. Olha essa tela, meu Deus do céu. No período em que o Vojvoda ficou no Fortaleza, há mais de 4 anos, o Santos teve 1, 2, 3, 4, time de 5, treinador. 6, 7, 8, 9, 10. No período em que o Vojvoda foi técnico do Fortaleza, o Santos teve 11 técnicos. Impressionante. Um deles 11. 2 vezes, que é o Carille, né? Em 4 anos, 11 técnicos. É, mais ou menos o que o Abel passa no Palmeiras, né? Ele vai enfrentando as equipes e cada temporada ou cada semestre, enfim, com treinadores diferentes. Eu tenho 2 pontos sobre a contratação do Vojvoda pelo Santos. O Vojvoda se mostrou um cara, nesse tempo de Fortaleza, daqueles personagens do esporte que a gente passa a torcer, né? Pela felicidade da pessoa, enfim, pelas conquistas, que ele tenha sucesso. Então, ele é esse cara, pelo menos para mim, que eu coloco ali na figura de que espero muito que ele dê certo em outras equipes também, dentro do Brasil, fora do Brasil, enfim. Tô bem curiosa para ouvi-lo. Eu acho que o fator Santos, um clube gigantesco, com uma história incrível, e o fator Neymar, por ser um jogador ali dentro das 4 linhas que desequilibra, que deve ser bacana você contar com um cara desse, um atleta desse, enfim, quando ele pode te oferecer de fato esse jogo. Para o treinador deve ser muito legal, a gente já viu vários treinadores falando isso, eu fui pro time tal por conta desse jogador, eu fui pro time tal. Eu acho que de fato pesaram pro Vojvoda, mas eu estou muito curiosa para entender que tipo de projeto o Santos, entre aspas, vendeu ao Vojvoda. Porque ele sempre foi nas entrevistas, nas declarações dele, sempre pesou isso no Fortaleza. Fortaleza tinha um projeto muito bem alinhado do CEO a todo mundo, né? Então ele sempre falou sobre isso, porque que ele sempre renovava com Fortaleza e fugia de todos os outros assédios dos clubes que sempre aconteciam após os anos, Fortaleza bem ou Fortaleza não tão bem assim. Então estou bem curiosa. É claro que a gente sabe que, na teoria, a ambição santista é voltar a conquistar títulos, é voltar a ser muito, não sei se superior, mas muito bem colocado novamente nos estaduais, voltar a Libertadores. Isso a gente sabe, isso é óbvio. Mas será que racionalmente hoje o Santos tem isso a oferecer? Então, assim, curto prazo, longo prazo, tenho as minhas dúvidas. E outro ponto que me preocupa muito, o Vojvoda criou uma relação de amor com a torcida do Fortaleza, das coisas mais lindas que a gente viu no futebol. A despedida dele, a gente viu quanto foi pro Marcelo Paz, quanto doeu para ele demitir o Vojvoda. Porque, assim, a relação que criou com a torcida, a despedida que ele teve dentro do estádio foi das coisas mais lindas que o futebol brasileiro já viu nos últimos tempos. Me preocupa essa relação tóxica que não só a torcida do Santos, né? Mas como acaba criando, enfim, essa ambição, né? Por você ter resultados num curto prazo, assim. Em resumo, eu vejo a contratação como excelente. Um bom técnico, mostrou isso. Mas para dar certo no Santos, o Santos tem que mudar a sua forma de ver futebol e de trabalhar o futebol. Senão, é uma chance grande de dar errado. O Vojvoda é um bom técnico, fez um lindo trabalho no Fortaleza. Agora, a questão não é o Vojvoda, a capacidade dele. É a capacidade dele funcionar dentro do que é a realidade do Santos. O Santos é um problema que ele vai precisar de estratégias diferentes, de um comportamento diferente daquele que ele teve no Fortaleza para resolver. Vai dar certo? O tempo vai dizer. Mas ele vai ter tempo. O Santos não é de dar o tempo que o Fortaleza dá. E a questão toda é essa. Ele não vai encontrar a mesma realidade. Não vai encontrar a mesma tranquilidade que ele encontrou no Fortaleza.
E os diferentes níveis, né? De, assim, todo respeito à Fortaleza do mundo, tá? Mas é diferente você deslocar um trabalho feito em clubes do Nordeste, enfim, para Santos, para Corinthians, para Flamengo, para Atlético, para Vasco. Tô bem curiosa também. Pro Vojvoda também vai ser, né? Uma Sim, experiência diferente. Era uma zona de conforto para ele. Ele estava muito senhor de si da situação, tinha respaldo de torcida, respaldo da diretoria. Acho que parecia ter durante a maior parte do tempo o grupo nas mãos. Agora, no final, a coisa se perdeu um pouco. E ele vai ter que ter um outro tipo de relacionamento. O relacionamento, por exemplo, com o Neymar é outro. Não é o mesmo relacionamento que ele tinha com os jogadores do Fortaleza. O nível de instabilidade, de cobrança, de exigência é muito maior, de paciência curta. Paciência muito mais curta. Então, torcida que está revoltada porque o time vem de um resultado péssimo, tudo isso, ele entra no meio de um turbilhão, no meio de um furacão. Que desafio, hein? Para resolver. Será que ele tem as ferramentas suficientes para resolver isso? Mas ele, pessoalmente, não tem medo de desafio. Ele é um técnico que teve que decidir entre uma residência e arriscar a vida do futebol. E ele arriscou a vida do futebol e foi adiante. Então, ele pessoalmente... médica, né? Ele, pessoalmente, é uma pessoa muito bem resolvida em relação a desafio. Quem tem que mudar é o Santos. Quando a gente fala em tempo, a gente não está falando de dar os anos todos que o Fortaleza deu a ele. A gente está falando de dar um tempo mínimo maior do que essa tela aí. Porque de 11 técnicos, o que teve mais perto de ficar um ano foi o Carille. Faltaram 30 dias para o cara completar um ano. É isso que tem que mudar. Então tem que dar um tempo racional, um tempo suficiente, um tempo para avaliar a evolução de trabalho. Não só títulos, não mudar o Santos da noite para o dia, da água para o vinho. Ele não é mágico. O Vojvoda é ótimo, mas não é mágico. Então, dê um tempo para a evolução do trabalho. Eu acho que o Vojvoda é muito bem-vindo porque é alguém racional e profissional num clube que está precisando de racionalidade e profissionalismo. E começa... Repete isso aí que você falou, que você resumiu. Racionalidade e profissionalismo. É alguém racional e profissional chegando a um clube que está precisando muito de racionalidade e profissionalismo. Perfeito. Que ele não seja engolido pela falta de racionalidade, pela falta de profissionalismo que tem caracterizado o Santos nos últimos, quantos anos? 10, pelo menos. Olá, pessoal, e o Santos se movimentando na janela aí, né? Só agora pela manhã, o zagueiro argentino Adonis Frias, do Leão do México, está acertando com o Santos, né? Pode confiar que é o Diário do Peixe. Tudo que sai aqui é notícia verídica, né? O Santos está no mercado, né, em busca de reforços para o setor defensivo e tem um argentino, Adonis Frias, de 27 anos, como alvo. A primeira proposta feita pelo clube brasileiro foi recusada pelos mexicanos. No entanto, o Leão não descarta a negociação, já que o contrato do jogador termina em dezembro de 2025. O Peixe tenta... o Santos só está tentando contratar jogador dessa maneira aí, com fim de contrato, porque não dá para pagar a rescisão, cara. O time está num momento ruim e não dá para pagar a rescisão de jogador, né? O Peixe tenta negociar um valor viável, já que o defensor está em fim de contrato, e acredita que os mexicanos possam aceitar para que o atleta não possa assinar um pré-contrato para uma chegada sem custo em 2026, né? E o Santos precisa desse zagueiro para agora, né? A informação foi divulgada pelo jornalista Luiz César Merlo, né? E confirmada pelo Diário do Peixe. Frias foi contratado, né, pelo Leão em 2023, em uma operação de 3,7 milhões de euros, aproximadamente 23,3 milhões na época. Desde então, soma 23 partidas pela equipe mexicana, atuando em diferentes funções. Embora seja zagueiro de origem, também já foi utilizado como volante, lateral e até líbero, em esquemas com três zagueiros, né? Na última temporada contribuiu com um gol e uma assistência, né? Para os zagueiros isso é muito, pessoal. Na atual temporada, o argentino participou de 6 partidas, mas ficou no banco no duelo mais recente contra o Necaxa, né? No dia 16 de agosto. O Frias é alto, tem 1,89 m de altura, é valorizado por sua polivalência e pela saída de bola em velocidade, características que chamaram a atenção da diretoria santista. Revelado pelo Defensa e Justiça, né, Frias foi emprestado ao Los Angeles, né, em 2018 e voltou ao clube
de Florencio Varela no ano seguinte. Foi peça importante na conquista da Copa Sul-Americana em 2020 e permaneceu até a transferência para o futebol mexicano. Então, pessoal, saiu agora de manhã, né? Pode confiar. Canal aqui, vocês sabem que a gente não posta mentira. Essa informação aí está confirmada pelo Diário do Peixe, né? E pelo Luiz Merlo, né? Que é um baita de jornalista. Então, por agora é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, sente o dedo no like, se inscreve no canal e compartilhe as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Beleza? Então, até o próximo vídeo e se cuidem.